Olá, bem-vindos e bem-vindas ao grupo de estudo da emergência das sociedades de comuns. Nós hoje vamos começar com o capítulo 4 do tomo 2, que se chama Consciência. Portanto, nós estamos a seguir desde o capítulo 2, que estamos a seguir o mapa das sociedades regenerativas e em cada capítulo é uma das componentes, é uma das variáveis do mapa, é uma das distinções do mapa para as sociedades regenerativas. Tivemos a ver os 4 sistemas operativos e as estruturas magnéticas dos mesmos, vimos também o contexto dos mundos jogos e agora vamos ver a consciência. Vamos entrar no espaço da consciência. Capítulo 4 do tomo 2. Consciência. A consciência é uma palavra, um conceito, um construto que tem ocupado muitas pessoas ao longo dos tempos, desde filósofos, cientistas, médicos, leigos, espirituais, entre outros. No contexto deste livro, a consciência é a capacidade de notar, de observar os seus próprios atos, a sua ação, sejam movimentos, sensações, pensamentos, emoções, vibrações, intenções ou propósitos. É a capacidade de refletir e integrar a ação numa perspectiva continuada de ser, em relação com a vida, de notar a própria consciência. Na primeira viagem à Lua, em 1968, pela Apollo 8, não foi possível alunar. A nave espacial deu voltas à Lua e não consegui condições para alunar. O que consegui foi a primeira imagem da Terra vista da Lua. O filósofo e escritor Frank White designou como efeito overview, ou efeito reportado por vários dos astronautas quando viram a Terra do espaço pela primeira vez. Uma transformação cognitiva, de perspectiva, de autoobservação, que criou experiências de transcendência. Aqui uma notificação da gravação, então estava aqui a normalizar. De repente, vemos a nós próprios, o pequeno Berlim de azul, tão frágil e vulnerável, a nossa casa, o local onde está tudo o que amamos. Voamos na direção da Lua, mas talvez o que mais importante aconteceu nesta viagem foi virar a câmara na direção da Terra e podermos ver o Berlim de azul, a Terra, pela primeira vez do espaço. A perspectiva da humanidade da Terra mudou, como ilustra a expressão Spaceship Earth, a Terra como uma nave espacial. Este efeito de mudar a câmara para nós e observarmos, quer individualmente, quer coletivamente, são as capacidades que queremos explorar e trabalhar neste capítulo. A consciência de mim próprio, individual, e a consciência do coletivo, equipa, grupo, comunidade. Como estou consciente de mim próprio? Como a minha equipa está consciente de si própria? Há uma bonita imagem da Terra vista do espaço, não é? Aquela que se vê, há umas em que se vê a Terra toda e outra em que se vê só metade da Terra. E é essa imagem que ficou célebre nesta história. Portanto, é este fenómeno de nós vamos para a frente e estamos a observar com os nossos olhos à nossa frente, o que é habitual, e de repente a câmara vira e estamos a observar a nós próprios, não é? E observamos a nós próprios, esta metáfora da consciência que eu aqui estou a trazer. Vamos trabalhar a consciência em 2 capítulos. No presente, iremos tornar visível algumas dimensões da consciência que estão a moldar a experimentação na direção das sociedades regenerativas. No capítulo seguinte, vamos tornar visível uma dimensão da consciência que tem estado invisível e ausente da cultura moderna e que é crítica nas sociedades regenerativas. Será o capítulo 5. As práticas que seguimos neste livro são práticas suportadas pela consciência. São awareness-based practices. A teoria U é uma viagem na consciência. Na descida do U trabalha-se a expansão progressiva da consciência
à medida que se vai para além da voz do julgamento, da voz do cinismo, da voz do medo. É um processo coletivo em que o grupo faz a jornada em correflexão, trabalhando em equipa para lidar com os pontos cegos. Na parte de baixo do U, o trabalho é individual, é um mergulho na fonte, no nada, de onde tudo emerge. Na subida do U, a expansão de consciência faz com o recurso à experimentação de ideias, em manifestação, prototipagem, em cocriação e aprendizagem rápida, vendo o que funciona e não funciona. Explora-se a consciência ao nível individual e a consciência ao nível dos grupos, das equipas. A presença é uma qualidade, um princípio brilhante de todas as práticas que estamos a trabalhar neste livro. É um marcador das práticas que apontam na direção das sociedades regenerativas. Procuram desenvolver a qualidade interior com que a ação exterior é realizada. O Delicate Activismo cultiva estas qualidades de uma ação enraizada numa consciência mais profunda, alinhada com a totalidade da vida, também presentes na teoria U, Possibility Management e desenvolvimento regenerativo. E vê a mudança da consciência coletiva como uma das formas mais significativas de ativismo, o que muda todos os outros. Trabalhar consciência, ou capacidade de abarcar mais consciência, é consequência do trabalho de desenvolvimento humano. Neste livro, estamos a suportar-nos no Possibility Management para estas competências. 4.1. Aqui neste ponto está sublinhada esta dimensão da consciência e como é que é se adquirir, não é? com o trabalho de desenvolvimento humano e baseando, neste caso, muito suportado pela prática do Possibility Management. Não é a única, como veremos, mas é aquela que eu estou a dar preferência aqui no livro. 4.1. Múltiplos corpos. Uma distinção base no Possibility Management são os 5 corpos. Quantos corpos temos? A resposta mais ouvida é o nosso corpo físico. Muitas pessoas já respondem 2 corpos, incluindo o corpo intelectual, 3, incluindo o corpo emocional, e até 4, onde acrescentam o corpo espiritual. O tema dos vários corpos está mais presente nas nossas culturas do que pensamos, muitas vezes de forma dissimulada. O catolicismo compreende 4 corpos: o corpo físico, o coração, alma e espírito. O coração aqui com a parte emocional. Assim como as escolas Waldorf, que ensinam para 4 corpos. Há modelos de 3, 5 ou mais corpos. Vou pôr aqui, vou projetar para nós vermos o mapa dos 5 corpos. É o mapa que vem do Possibility Management, aqui numa versão simplificada. Então temos aqui o corpo físico, o corpo emocional, o corpo intelectual, o corpo energético e o corpo arquetípico. Mapa dos 5 corpos a partir do Possibility Management. Para este livro vamos considerar 5 corpos: físico, intelectual, emocional, energético e arquétipo. Cada corpo tem órgãos, alimentos, dores e êxtase. Cada corpo tem necessidades, cada corpo age, cada corpo tem linguagem própria. Seguida listamos alguns exemplos em cada corpo. O corpo físico tem órgãos, como os músculos, a pele, os ossos, o fígado. Alimenta-se de comida, água, sol, descanso. Tem dores de cabeça, estômago, pernas. O êxtase pode ser uma massagem, um orgasmo, um abraço. Tem sensações como fome, sede, comichão, formigueiro, calor. Movimento é ação. Palavras como frio, fome, comichão. O corpo intelectual tem uma mente com pensamentos que compara, separa, analisa, julga, comenta, discute, argumenta. Alimenta-se de bons livros, filmes, de resolver problemas. As dores são perdas de memória, desorientação, confusão. O êxtase é a eureka, encontrar soluções, fazer descobertas. Pensar é ação. Palavras como pensar, julgar, opinar, comparar, falar. O corpo emocional tem um coração com sentimentos e emoções, como alegria, tristeza, medo e raiva. Sente. Alimenta-se da expressão de sentimentos, de espaços de escuta.
As dores são a negação, a repressão de sentimentos, o ridicularizar os sentimentos. O êxtase, a alegria que vem de ser ouvido na expressão dos sentimentos. O usar os sentimentos para criar vida, uma vida de propósito. Para criar vida, propósito. Sentir é a ação. Palavras como sentir, emoções, sentimentos, raiva, medo, depressão e ansiedade. O corpo energético tem vibração, energia, visões e intuições. Alimenta-se de alguns livros, de conexão com a natureza, de visita a lugares sagrados. As dores são medo existencial, falta de energia, sensação que não está aqui ou que não existe. O êxtase é o sentido que estou no sítio certo, na hora certa, a fazer a coisa certa. A sensação que tudo passa por mim e eu não resisto, que estou em fluxo com a vida. Vibrar é ação. Palavras como vibração, visão, fluxo, intuição, girar, compreensão, expansão. O corpo arquetípico tem propósito, intenções, princípios. Alimenta-se de viver o propósito de vida, seguir os seus princípios, fazer o que vem ao mundo fazer. As dores são não querer viver a vida, não fazer sentido, não estar a viver e a fazer o que me excita, me faz sentir vivo. O êxtase é sentir o amor arquetípico à minha volta, a alegria de estar vivo e a viver a vida em que vivo e em que quero viver. Alegria existencial. Significar é ação. Palavras como propósito, significado, valores, princípios, destino, trabalho com T grande ou work com W grande. Como esta expressão de work com W grande vem muito do teoria. O corpo mais cultivado na nossa cultura é o corpo intelectual. As escolas e a educação moderna fomentam e alimentam este corpo. Até ter começado a trabalhar estes temas da consciência em mim, eu vi o meu corpo físico como o suporte da minha cabeça, do meu corpo intelectual. Emoções era uma coisa que não tinha e energia era na disciplina de física. Após mais de uma década de trabalho, descobri-me sensível, emocional, com forte ligação ao meu corpo arquetípico e uma vida com sentido e propósito. Os corpos estão intimamente ligados aos estados de consciência na teoria integral. Ver capítulo 5.3. Nos mundos jogos ditos sociais, exemplo, a educação, a saúde, a economia, a distinção dos 5 corpos é fundamental, dado que a dignidade da vida e humana inclui estas 5 dimensões. O bem-estar individual e coletivo depende desta distinção. Eu posso estar a sofrer ou a cometer bullying nos 5 corpos, com agressão física, intelectual, dizendo que a pessoa é burra, emocional, desvalorizando os seus sentimentos, como os meninos não têm medo, energética, como invadir o seu espaço pessoal e ter segundas intenções, ou arquética, dizendo que nunca mais vais conseguir ser ninguém e queres ser médico. Isso não é para ti. Quem pensas que és para sonhares em ser um consultor em sociedades regenerativas? As sociedades regenerativas são multidimensionais e contemplam pelo menos 3 corpos: o físico, o intelectual mais emocional, muitas vezes chamado de mental, exemplo é o caso da saúde mental, e o energético arquétipo, muitas vezes chamado espiritual. Na minha experiência, os 5 corpos permitem desenhar muitos jogos que abrem caminho para as sociedades regenerativas, porque aumentam os domínios em que é possível tomar responsabilidade e criam distinção, o que nos ajuda a navegar o desconhecido, nutrirmos a ligação com a natureza, co-criarmos em equipas e a expandir a consciência. Questões fundamentais. Como está a ser cuidado do corpo físico no meu sistema mundo-jogo? E o intelectual? E o emocional? E o energético e arquétipo? Todas as relações são um mundo de jogos e todas as relações têm estas 5 dimensões. De cuidar de uma relação, estar em relação, é cuidar dos 5 corpos da relação, ao nível físico, ao nível intelectual, ao nível emocional, ao nível energético, ao nível arquétipo. Em Portugal é muito comum, por exemplo, quando se vai fazer negócios ou em família, estarmos à mesa. Isso é nutrir o nosso corpo intelectual, mas o estarmos à mesa é conversar uns com os outros, a partilhar histórias e a partilhar experiências de vida, é estar a cuidar do nosso corpo emocional e intelectual. Então esta noção das relações, as relações trabalham os vários corpos e o estar em família,
é o corpo arquétipo em funcionar. Muitas vezes nós estamos em família, estamos com dificuldade de estar determinadas pessoas ou sentimos-se atraídas por outras. Isso é o corpo energético a sinalizar. Então, estas 5 dimensões estão presentes em cada relação, em cada contexto que nós estamos a viver. Né? Portanto, as relações são a base dos mundos jogos. E, portanto, se os 5 corpos estão em todas as relações, eles estão em todos os mundos jogos. Portanto, se eu tenho a capacidade de ver e observar mais distinção, ou usar esta distinção dos 5 corpos, eu tenho a capacidade de desenhar diferente e de poder ir mais longe e mais consequente no desenho que faço dos meus mundos jogos. 4.2, as 3 linhas de trabalho. Se a 4.1, a distinção dos 5 corpos, vem do Possibility Management, a distinção das 3 linhas de trabalho vem do desenvolvimento regenerativo. Uma distinção que vem do desenvolvimento regenerativo é que temos 3 linhas de trabalho, ou seja, 3 linhas em que a consciência se manifesta. Individual, trabalho no desenvolvimento de mim próprio e dos outros, cada indivíduo faz o mesmo, portanto é ao nível do indivíduo. Equipa, trabalho no desenvolvimento das capacidades das equipas e grupos, e aqui, por exemplo, se eu estiver a falar de uma organização, posso estar a falar dos meus clientes, dos meus fornecedores, das pessoas que trabalham comigo, portanto, dos diferentes grupos de pessoas. Do todo, trabalho para que serve o desenvolvimento e a evolução do todo maior da minha organização, da comunidade, da sociedade. E temos o framework das 3 linhas de trabalho que nos ajuda a projetar, que nos ajuda a desenhar para estas linhas. Portanto, eu por aqui. Então, aqui no framework das 3 linhas de trabalho, eu tenho aqui a linha individual, esta central, onde ponho as coisas que estou a fazer ao nível individual, depois tenho a linha dos grupos, que inclui as dos indivíduos e das equipas, e depois a linha do todo, que inclui a dos indivíduos e das equipas e do todo. Então, eu posso ter estas 3 linhas separadas e pôr post-its, ou tomar notas, ou escrever, portanto, usando este framework, o que é que estou a fazer ao nível individual, ao nível dos grupos e ao nível do todo, nos meus mundos jogos. Portanto, é o framework das 3 linhas de trabalho a partir do desenvolvimento regenerativo. A distinção é que o trabalho de desenvolvimento regenerativo, ou seja, na cocriação de mundos de jogos regenerativos, se faz em simultâneo nas 3 linhas de trabalho. Ao nível individual, propostas como o Possibility Management, ou o DPU do Vasco Gaspar, ou a transição interior do José Sotelinho, o ISTA na sexualidade, a macrobiótica na alimentação, trabalham estes temas. Os 5 corpos e a multidimensionalidade do ser é um tema central. Aqui se inclui o trabalho de sombra, que vamos explorar no capítulo 5. Importa escolher modelos que funcionem bem nos indivíduos e que potenciem os trabalhos em equipas. Modelos que são fortemente dependentes de terceiros para facilitar e segurar os passos não são adequados, como os terapêuticos, a não ser para casos específicos de indivíduos. Como modelos para o bem-estar e trabalho continuado não se adequam. Dar mais ênfase a modelos que empoderam as pessoas e as equipas, que permitem cada pessoa ser um xamã de si próprio e dos seus pares, e esteja disponível para assegurar os processos da sua equipa e comunidade, como acontece no Possibility Manager. Na linha da equipa, práticas como o Possibility Manager, o desenvolvimento regenerativo e a TRU, bem como a Sociocracia 3.0, as organizações integral, o Organizational Stewardship, entre outras. Importa escolher modelos que promovam a evolução e a transformação no sentido da emergência de novos níveis de consciência, que permitam lidar com os níveis de consciência presentes e os desafios da transição que se fala no capítulo 3.2. Um bom exemplo é o Dragon Dreaming, é outra metodologia que permite trabalhar ao nível das equipas e dos grupos. A teoria 1 trabalha a linha do todo, bem como o Art of Hosting. As áreas de atuação, vemos no capítulo 3.2, o mapa das 2 curvas, o contexto e os níveis de consciência em que estamos a operar são exemplos de mapas que podem ajudar nesta linha.
de trabalho. O capítulo que segue introduz mais dimensões a considerar nesta linha. Na nossa forma de pensar, há práticas que, se adotadas, têm o potencial de alavancar a transformação em cada nível e abrir o espaço para a evolução e transformação. São, ao nível individual, meditação e empoderamento emocional. Ao nível das equipas, a governação dialógica, relacional e equipas auto-organizadas. Ao nível do todo, as distinções das sociedades regenerativas, o uso colaborador, o TRP do desenvolvimento regenerativo. Temos visto aparecer algumas metodologias inovadoras que surgem a partir das organizações, tendem a ser das sociedades de impacto. Vou listar algumas, todas com expressão em Portugal. Ao nível individual, o Search Inside Yourself da Google. Ao nível das equipas, o Lego Serious Play e o Design Thinking da EDO. Ao nível do todo, organizações e sociedades, o Natural Step, o Think Creative Leadership e a Teoria U, que tem facilitado o aparecimento de laboratórios sociais em áreas-chave como a felicidade pública no botão, a banca de valores ou a alimentação e a governação na Escócia. O livro Liderança Regenerativa de Gilles e de Laura Storm e de Jill Hutchins, é um contributo para o trabalho nas organizações. A mudança que sugere vai na direção das sociedades de impacto e é um excelente ponto de partida. As 3 linhas de trabalho estão relacionadas com os quadrantes da teoria integral, como veremos de seguida. Os 5 corpos com os estados de consciência. Questões fundamentais. Como estou a trabalhar a linha individual? Como estou a trabalhar a linha das equipas? Como estou a trabalhar a linha do todo? Como se interligam e potenciam? 5 dimensões da consciência. A teoria integral considera 5 dimensões da consciência. Se consideradas, permitem o mais amplo conhecimento de um objeto ou sujeito. São quadrantes, níveis de desenvolvimento, estados de desenvolvimento, linhas de desenvolvimento e tipos. Ficou conhecido como AQUAL. E eu vou pôr aqui um mapa que resume, vou partilhar para pôr aqui o mapa que resume as 5 dimensões da teoria integral. Ou as 5 dimensões da consciência segundo a teoria integral. Mapa da teoria integral, cá está. E temos os estados, por exemplo, aqui com... Tem aqui um salto grande, onde é que eu fui? Opa, isso foi um salto muito grande. Cá estamos. E acontece na leitura online, de fechar online, de vez em quando dou assim uns saltos, não sei bem como é que faço. Então tem aqui a teoria integral, temos aqui os tipos, por exemplo, o tipo masculino e feminino, tu pôr os estados, aqui estou a usar o modelo de 4, o acordado, subtil, causal e não dual, nos estados. Relaciona diretamente com o corpo físico, com o corpo mental, com o corpo energético e com o corpo espiritual. Que está neste modelo de 4, o subtil é o que tem o intelectual e o emocional. Portanto, os níveis de consciência, o arcaico, mágico, já vimos no capítulo 2, o mágico mítico, o mítico modernista, pós-modernista integral, portanto, e correlaciona diretamente com os 4 níveis, com os níveis das sociedades, os quadrantes, ainda não tivemos a oportunidade de ver, e as linhas de desenvolvimento. Aqui estão exemplos de algumas: cognitiva, espiritual, sexual, moral, linguística, musical, lógica, matemática, vontade, veremos outras. Mapa da teoria integral, e isto vem da teoria integral. À luz da teoria integral, a realidade é quadrúpla, que se designa por show up, forma como ela se manifesta, e manifesta-se simultaneamente em 4 quadrantes, que resultam de 2 eixos, ou seja, de 2 polaridades: a individual coletiva,
Cada manifestação tem o individual, o singular, e o coletivo, o conjunto de indivíduos, o plural. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, os átomos de hidrogênio. A molécula de água, a água. A célula, o órgão, a pessoa, a humanidade. E o interior-exterior. Cada manifestação tem o seu interior, o que se vê por dentro, e o seu exterior, o que se vê por fora. Por exemplo, uma pessoa sente, pensa, tem sensações, vibrações, intenções, isto é o que se vê por dentro, e move-se, tem comportamento, salta, corre, abraça, é o que se vê por fora. A combinação destes eixos gera os 4 quadrantes. O individual exterior, quadrante superior direito, o que se vê de fora, se é capaz de medir em cada indivíduo, em concreto. O que se consegue separar, contar, é objetivo, ou seja, a terceira pessoa do singular. Exemplos, a pessoa, o comportamento da pessoa, as roupas, a composição química, o ato. Individual interior, quadrante superior esquerdo, o que se vê por dentro, a minha experiência subjetiva, pessoal, interior, é a primeira pessoa do singular. Exemplos, os pensamentos, as emoções, as intenções e o propósito. Coletivo interior, é o quadrante inferior esquerdo, o que opera no interior dos coletivos, os valores, os propósitos, os arquétipos, é a primeira pessoa do plural, o nós. E o coletivo, ou o I no inglês, o coletivo exterior, quadrante exterior direito, inferior direito. O coletivo, está aqui um erro, inferior, quadrante inferior. O exterior é inferior. Portanto, coletivo exterior, quadrante inferior direito. O coletivo exterior, os sistemas que se desenham e suportam o coletivo, é a terceira pessoa do plural. São exemplos as redes de transporte, os governos, o sistema de saúde, as conservatórias, por exemplo. Então vou projetar aqui para se ver o mapa. Se der assim uma ideia mais visual deste mapa. Então temos aqui os 4 quadrantes, ele divide-se nos vários eixos, inferior, interior, exterior, individual e coletivo. Aqui. E depois dá as 4 combinações, tanto o superior direito, o superior esquerdo, o inferior direito, ou seja, individual exterior, individual interior, coletivo interior e coletivo exterior. Estes são os 4 quadrantes e, portanto, à luz da teoria integral, o que se diz é que a realidade acontece simultaneamente nestes 4 quadrantes. Não é possível haver só um indivíduo, só um átomo, só uma pessoa. Tem que haver sempre um coletivo. Não é possível só haver o exterior, tem que haver sempre o interior de todas as coisas. Vamos aplicar um exemplo, há um exemplo de alimentação 100% vegetal, os 4 quadrantes. Individual exterior, pratos confeccionados com produtos 100% vegetais, sem produtos de origem animal. Por exemplo, as quantidades de frutas, vegetais, proteínas, vitaminas. Individual interior, defensor dos direitos de animais, ou consciente do impacto da alimentação em desafios como alterações climáticas, biodiversidade, solos, água, ou apoiar a economia local, ou por questões de saúde. Estão aqui várias intenções por qual as pessoas interiormente podem estar a fazer uma alimentação 100% vegetal. Portanto, ela vegetal à vista de fora, entre uma pessoa que está a seguir os defensores dos direitos animais ou uma pessoa que está, por questões de saúde, está a comer 100% vegetal, elas, olhando de fora, são iguais, mas por dentro de cada uma dessas pessoas, elas estão com intenções e propósitos diferentes. E para qualquer uma destas acontecer, ao nível coletivo interior, os animais são sagrados na minha cultura, o sentido de pertença à natureza torna-me cuidador da coisa, a alimentação cura, como é o caso da macrobiótica. Portanto, há aqui uma crença coletiva que modela o comportamento daquelas pessoas, daquele coletivo. E ao nível exterior, vamos ter que ter os sistemas que estão a produzir esta alimentação, sejam os produtores locais de produção biológica, as redes de distribuição, a literacia e educação da alimentação 100% vegetal, associações, receitas e por aí fim. Então, isto é um exemplo que mostra como com a alimentação 100% vegetal nós podemos olhar para ela usando os 4 quadrantes e o que é que vemos em cada quadrante. E ao nível
do conhecimento, pois já há conhecimento gerado nestas perspectivas todas. Portanto, nós podemos ir ver todas as teorias, ou quais são as teorias que estão, por exemplo, da alimentação 100% vegetal, que estão em cada um dos quadrantes, ou que cobrem cada um dos quadrantes, nas diferentes perspectivas. Uma mudança no sistema de alimentação implica tornar consciente o que está presente nestes 4 quadrantes e desenhar para cada um deles, bem como identificar as teorias e modelos, portanto, os mapas que existem em cada quadrante. Qualquer uma das áreas que vimos no 3.2, no capítulo 3.2, tem estes 4 quadrantes presentes. Estou a falar das áreas como a energia, a educação, a saúde. E, portanto, se nós queremos fazer uma mudança, temos que desenhar a mudança para estar a atuar ao nível dos indivíduos, quer no seu exterior, quer no seu interior, e ao nível dos coletivos, quer no seu interior, quer no seu exterior. Não chega só a mudar as salas, não chega só a mudar a configuração física das coisas, não chega só a dar formação. Nós temos que garantir que depois, ao nível interno, os valores estão alinhados com isso, que os valores das pessoas e os valores dos sistemas estão alinhados. Portanto, tudo isso implica desenho, cuidado e atenção. Os níveis de desenvolvimento foram introduzidos no capítulo 3.1. São uma conquista recente da humanidade, dos últimos 100 a 150 anos, e vem com a psicologia do desenvolvimento. Uma vez adquirido um nível de consciência, não se volta a perder. É como andar de bicicleta, não se volta a desaprender. Portanto, os níveis de consciência são de facto uma conquista moderna, não é? Temos aqui pessoas como Maslow ou Piaget, entre tantos outros, que pensaram nestes modelos de como é que nós vamos seguindo por estágios de desenvolvimento, não é? E vamos adquirindo esses diferentes estágios de desenvolvimento e a teoria integral vai levar isso um pouco mais longe, como veremos a seguir. Os estados de desenvolvimento diferem dos níveis, no sentido em que são flutuantes. Durante um dia eu posso passar por todos os estados. Há modelos com 3 estados, 4 ou 5 ou mais. 5, aqui, estados, ok, falta aqui um S. Para o efeito deste livro, podemos considerar 4. O desperto, o subtil, o causal e o não causal. O desperto é o mais conhecido, corresponde ao estado que normalmente estamos durante o dia, em que estamos acordados. O subtil já pode ser mais difícil de descodificar, são as nossas emoções, pensamentos, vibrações, visões, intenções, muitas delas são discretas e passam despercebidas. O estado causal é onde vamos quando dormimos e começamos a sonhar. É o estado que nos permite observar, estar conscientes de nós próprios e saber o que sabemos. O estado não dual é o estado em que a qualidade do observador desaparece. O observado e o observador desaparecem. Os praticantes experientes de meditação conhecem bem estes últimos estados de consciência. Os mestres espirituais e as práticas espirituais tendem a trabalhar os estados de consciência há vários milénios. Não atendem, trabalham. Os mestres espirituais e as práticas espirituais trabalham os estados de consciência há vários milénios. A psicologia do desenvolvimento é o que trabalha os níveis de consciência. O desenvolvimento científico nos últimos 100 anos, em particular na psicologia do desenvolvimento, na biologia, na neurociência e física, permite-nos ter mais conhecimento dos estados de consciência no presente. Com o treino de práticas como o mindfulness, a yoga, o empoderamento emocional e outras, conseguimos fazer com que, ao estarmos acordados, possamos estar mais tempo no estado subtil, causal ou não dual. Quando comecei a minha jornada a despertar, estava 99% do tempo acordado em desperto, muito pouco no subtil, causal e não dual. Era um acontecimento esporádico experienciar estes estados conscientemente. À medida que foi introduzindo as práticas de meditação, yoga e empoderamento emocional, bem como trabalho de sombra, comecei a estar mais presente no corpo subtil e a ter experiências mais frequentes de causal e não dual. Sendo um caminho, penso que hoje, quando estou consciente, acordado, estou com 50% no subtil, 20% no causal e tenho experiências semanais, às vezes diárias, de não dual. Os estados traduzem a qualidade interior de onde parte a nossa ação, como refere o Otto Scharmer no contexto da teoria U. O que é conhecido e se repete tem tendência a ser automático e estar ancorado em estados como desperto ou subtil, o novo, o desconhecido, em estados como o causal e o não dual. É muitas vezes a meditar
ou a dormir, que as pessoas têm as suas melhores ideias. Steve Jobs e Einstein falavam disto. As linhas de desenvolvimento são tipos de inteligências, são áreas que podemos aperfeiçoar, praticar e atingir níveis de competência, altitudes nos níveis de consciência. Alguns exemplos são a música, a matemática, a inteligência cognitiva, o movimento, a natureza, a espiritual, a vontade, a sexualidade, a linguística, a ética, os valores. Na teoria, os tales estão mapeadas mais de 20 e tendem a crescer. Os compositores são um expoente na linha da música, é Bach, um dos que andou pelos níveis transpessoais. A matemática do nosso tempo é transpessoal, para dar dois exemplos. A quinta dimensão são os tipos. Destaca-se os géneros, e há tipos em todos os quadrantes, níveis, linhas e estados, como por exemplo, tipos de corpo, tipos de meditação, tipos de transportes. Os tipos é o que se mantém em qualquer uma das outras dimensões, não se altera. Se falo de um ser humano, estou a falar de uma pessoa que integra a qualidade de macho, fêmea, biológica, individual exterior, com a sabedoria interior, individual interior, balanceando feminino e masculino, o coletivo interior, o que é ser homem ou mulher nesta cultura, que é diferente se for na cultura oriental ou esquimó, e com os sistemas sociais que as suportam, inferior, externo, é estar ancorado, por exemplo, num estado subtil ou superior, operar na altitude integral ou superior, em linhas de desenvolvimento como cognitiva, ética, vontade espiritual, sexualidade e, quiçá, no movimento, ou espacial ou música, ou linguística ou matemática, entre outras. Portanto, definir um ser humano é estar a caracterizar o ser humano em todas estas dimensões, em todas estas 5 dimensões. Um outro exemplo. Se eu quero trabalhar água com a consciência integral, significa que quais os tipos de água? Água do mar, água de rios, lagos, da chuva, poços, doméstica, industrial. Como a água é trabalhada em cada quadrante e que modelos, teorias operam, desde o individual exterior, que olha para a água, para a sua composição, até o sistema que vê a água e a sua bacia geográfica, recolhe e armazenamento, as barragens. Como cada nível de consciência trabalha com a água e que mapas usam, por exemplo, as pessoas racionais têm tendência a ver a água como um recurso que se monetiza. Compramos garrafas de água e pagamos pela água que corre na nossa torneira. Os mágicos têm tendência a ver a água como a vida e disponível para todos de forma livre. Os pós-modernistas olham para a água na perspectiva dos seus ciclos naturais, das fontes de água, plantar água, e desconstroem os modelos que os outros níveis usam. E como as linhas se relacionam com a água? O que é pensar a água a partir do nível integral? Como os poetas falam da água, ou se dança a água? Como cada nível vê a água no ponto de vista ético, valores? No livro Prática de Vida Integral, podemos ver a teoria integral aplicada ao desenvolvimento humano e dos 4 processos de desenvolvimento humano: o grow up, nas linhas e nos níveis, o wake up, os estados, o show up nos quadrantes e o clean up da sombra, linha de trabalho individual. No livro Ecologia Integral, podemos ver este modelo aplicado à ecologia. No livro Meditação Integral, aplicado ao mindfulness. E há livros para a religião integral, psicologia integral, organizações e muitas outras. Cada tema, cada objeto, cada sujeito pode ser visto através do metamodelo integral, ou seja, do mapa integral, para mapear as 5 dimensões da consciência. Se aplicarmos um metamodelo integral à distinção de contexto, por exemplo, mundo de jogos, podemos ver que cada nível de consciência tem os seus mapas de pensamento, que se manifestam nos 4 quadrantes, nas sociedades tradicionais, hierarquia e controle, onde há indivíduos que são chefes e outros subordinados. Há escolas para chefes. Os diferentes mapas foram surgindo como a prática de vida integral, a educação integral, a saúde integral, a psicologia integral, a religião integral, a ecologia integral, organizações integrais, coaching integral, facilitação integral, consultoria integral, entre muitos outros, constituem um excelente ponto de partida para sabermos os mapas que existem disponíveis, tornar visíveis os mapas mentais e co-criar experiências a partir de novos contextos. Portanto, esta é de facto uma teoria que permite mapear as diferentes teorias que estão presentes num campo, numa área. Usando o metamodelo para olhar para a Fundação Terra Agora,
O contexto com que estamos a lidar com propriedade é de pensamento em responsabilidade alto, pensamento em sustentabilidade restaurativo reconciliador e pensamento em transparência aberta. A ideia da propriedade perpétua faz parte do sistema, usa o mesmo construto de propriedade, a fundação é dona, e cria regras que tornam difícil à fundação agir como os outros proprietários, tendo limites sobre o que pode fazer nas terras, na alienação, na governança, no crescimento da fundação e, inclusive, a adoração da própria fundação. Tem muito pós-modernista e integral. Os potenciais doadores da terra e guardiões podem estar em diferentes níveis de consciência, desde mítico racional para o deshumanista e integral. Para uns, a propriedade é segurança, tradição, família. Para outros, a terra é um recurso, é dinheiro, é capital. Nas suas cartas, a Fundação cultiva elementos de Estado, celebrando a multidimensionalidade do ser humano e alargando a toda a vida, cultivando um modo de ser mais subtil e causal. Nos quadrantes trabalha ao nível individual exterior, com estatutos, cartas, códigos, contratos, bens estratégicos, entidades guardiãos, projetos guardião, propriedade perpétua. Ao nível individual interior, a ideia é que o ser humano não é o dono da terra, é o seu cuidador e participante na vida. Ao nível do coletivo interior, trabalha com o valor não material e uma terceira parte independente, que introduz um muito longo prazo e valores ligados ao legado, à intemporalidade, à Gaia, aos ciclos da vida, ao pensamento em sistemas vivos. Ao nível do coletivo externo, ancora na lei portuguesa, com a fundação e o reconhecimento do governo como um sistema de governação coletivo muito inspirado na organização de comuns e um modelo de land stewardship. Ao nível das linhas de desenvolvimento, um forte trabalho na linha cognitiva, com os novos construtos, com valores pós-modernistas integrais, a vontade de persistir e trabalhar o desconhecido, procurando mobilizar os outros níveis. Na linha natural, promovendo formas de ser em harmonia com a vida e com a terra, na lógica matemática para lidar com complexidade, na emocional para a escuta de mim em relação com o outro e espiritual no sentido da intemporalidade e propósito. Nos tipos, há um esforço claro em ter homens e mulheres presentes na governança, apoiar fortemente o empreendedorismo feminino e modelos de governação em paridade. Todos estes elementos são experiências e não estão institucionalizados. As tipologias que se mostram importantes são as funções de ecossistema, de bens comuns e tipos de projetos guardião. Ao longo do tempo, surgiram vários pensadores integrais. Aqui, antes de ir para esta linha, quero sublinhar, por exemplo, como a Fundação Terra Agora está a ser vista utilizando o modelo integral. E consegue-se fazer este trabalho porque um dos mapas, de facto, que usou para o desenhar foi o mapa integral. E, portanto, este dá-nos assim uma noção da abrangência dos elementos que nós temos que pôr, dos construtos que nós temos que pôr no desenho, para garantir que ela está presente em todos os níveis integrais. E depois posso-vos dizer que ao longo do tempo foi feito internamente um trabalho de, ao nível da comunicação, mapear os níveis de consciência com que nós estamos a falar e como é que vamos falar com cada um deles, porque nós queremos comunicar com todos os níveis de consciência da sociedade portuguesa e poder ser um instrumento útil a todos os níveis onde as pessoas estão, independentemente de onde elas estão. Então é intencional usar este mapa para chegar às pessoas e para estabelecer estas pontes, não querendo que as pessoas tenham que se transformar para estar connosco. E essa é, de facto, uma das grandes bênçãos ou uma das grandes insights que a teoria integral traz. Não é? Portanto, o nível integral não precisa que os outros se alteram para poder ter estas conversas de cultura para cultura, como se diz no Possibility Management. Ao longo do tempo surgiram vários pensadores integrais, como Rudolf Steiner, era um deles, e a educação Waldorf é uma proposta de educação integral. Assim como é o Possibility Management, uma proposta de desenvolvimento humano integral. O Vasco Gaspar, com o Deep U, e o Jesse Sotlin, com a transição anterior, têm modelos de desenvolvimento integrais. O Gil Penha Lopes e eu escrevemos um artigo, usando o mapa de teoria integral, para refletir sobre o Possibility Management e o desenvolvimento regenerativo. Para nós, são práticas integrais e representam a vanguarda cultural na direção das sociedades regenerativas. Questões fundamentais aqui. Quais os quadrantes deste mundo-jogo e que mapas existem? Como os níveis de consciência se relacionam com este mundo-jogo e que mapas usam? Como os estados influenciam este mundo-jogo e que mapas existem? Que linhas de desenvolvimento contribuem para este mundo-jogo?
que tipos informam o meu mundo de jogo e que mapas existem. Portanto, este trabalho de consciência, este ponto 4.3, abre muito e expande o trabalho de consciência para nós podermos ter mais opções de desenho. Portanto, aliás, todo este capítulo tem em vista essa dimensão. A consciência é uma das peças centrais, fundamentais, quer ao nível individual, quer ao nível coletivo, e influencia todo o mapa para as sociedades regenerativas e no que se segue. 4.4, influências. Na perspectiva de consciência que estamos a trazer aqui, nota-se a influência de alguns pensadores dos finais do século XIX e ciclo do século XX, como é o caso do Cyril Robin, que influenciou a teoria integral, ou George Gurdjieff, que influenciou, por exemplo, o Possibility Management de desenvolvimento regenerativo, ou Rudolf Steiner, que influenciou a teoria integral e a teoria U. Há também a influência de outros mais recentes, de finais do século XX e inícios do século XXI, como Eckhart Tolle, na teoria U, o Thich Nhat Hanh, na teoria U, teoria integral e desenvolvimento regenerativo, ou Andrew Cohen, na teoria integral. Também particularmente influentes são os trabalhos de David Bohm, em particular na consciência de grupos e na forma como os padrões de pensamento se manifestam nos grupos. O Jiddu Krishnamurti, que nos ajuda a perceber os mecanismos de tomada de consciência individual, a conjugação com o trabalho de David Bohm é particularmente relevante. O Gregory Bateson, que não só identifica a origem dos dilemas das sociedades modernas, como concebe formas de evoluir o pensamento sistémico e a interdependência. O Gregory Bateson é um dos pensadores sistémicos fundamentais em todo este trabalho. E o Joseph Campbell, com o seu trabalho em mitologias, em particular a jornada do herói, está presente em todas as práticas que seguimos como arquétipos de transformação interior. E aqui termino o capítulo 4. É um capítulo denso, que tem muitas nuances, tem muitas teorias e tem contributos de todas as práticas que estão aqui presentes no livro. É um capítulo que recomendo ser visto, ouvido, trabalhado, porque ele é dos fundamentos básicos, é fundacional e é determinante para este salto, este shift, não é? Na capa do livro nós vemos aquela degrau e ela tem dois lados, tem o eco e o eco. E é através deste trabalho de consciência que nós conseguimos dar esse salto das sociedades baseadas no ego para as sociedades baseadas no eco. Portanto, ele é um capítulo fundamental e central e nós vamos continuar na próxima sessão a explorar com o capítulo 5, o inconsciente ou a sombra. Portanto, o outro lado. Nós demos muito aqui a perspectiva do mundo, vamos chamar brilhante, e agora vamos dar do mundo de sombra, né? E vamos trazê-lo para esse espaço. E assim terminamos aqui nosso grupo de estudo de hoje. Aguardo pelos vossos comentários, questões e vamos em conjunto. Grato e até já.